meus compatriotas, boa tarde, onde estão no continente africano, na Europa e também boa tarde aqui no continente americano. Como eu prometi, estarmos live para podermos partilhar mais ideias sobre a economia, a situação política do país, sobretudo na parte econômica. Eu quero abrir essa conversa, não será bem um discurso, mas conversa para explicar mais pessoas. É que é preciso revermos algo que está errado. Neste momento falamos de muita coisa sobre a economia, o país está mal, as pessoas querem emprego, vivem mal, as pessoas reclamam, até um grupo de jovens fazem campanha que querem migrar. Mas tudo isto por uma causa, a economia está mal. Então o que é que nós apresentamos como propostas de economia? E nós estudamos nos países desenvolvidos, estamos a residir ainda aqui, então o que é que nós aprendemos? O que é que nós queremos aportar para os angolanos? Primeiro ponto, vou ser muito crítico conosco mesmo, com angolanos e os partidos políticos e o regime que nos governa. A economia é um ponto muito essencial na vida do ser humano. Não existe uma organização política, ou um Estado, ou um político poderoso que não tenha se ingrado se não foi graças às finanças. Muitos políticos têm que se ajoelhar perante os empresários para buscar um pouco de dinheiro para eles fazerem as suas campanhas, para realizar os sonhos políticos que eles têm. Isso não parte de hoje, parte de muito tempo. No tempo passado, no século passado, digamos, vimos grandes políticos a buscar dinheiro em toda a parte do mundo. Por exemplo, na Alemanha houve empréstimo, até não, mas doação de dinheiro, grande dinheiro, na parte do Henry Ford, que é um americano, que deu nos alemães. Adolf Hitler recebeu dinheiro em todas aquelas pessoas para chegar no poder. Quer dizer que ninguém chega no poder sem dinheiro. O dinheiro é importante. Então, a economia é que faz isto. Se um país sem economia não avança. E como é que está Angola? E como é que está a África? Por que não avançamos? Eu quero hoje apresentar pontos muito importantes, até sensíveis, mas eu não me preocupo que alguém tenha esse vídeo e transcreva em inglês para mandar para os países, para poderem saber que o Carlos está muito duro contra nós, porque a mim não importa, o que importa a mim é o povo. O nosso povo deve saber que a economia é mais importante que o fanatismo. A economia é mais importante que o amigo fulano. O povo não pode, o nosso povo angolano não pode ficar a seguir os políticos, porque fulano porque é da minha aldeia, da minha província, porque o mano é alto, o mano é bonito, o mano usa óculos, o fulano é assim. Não pode. Não pode mais. Não pode ser. Os angolanos devem pensar no teu filho, na tua mulher, na tua filha, no teu futuro. Qual é esse partido? Quem é esse político que apareceu com um plano econômico perfeito para você? Nós temos que deixar seguir porque falo na minha língua e eu não coco na guiche, é comparado com cabinda. Porque tem que me apoiar. O do sul, porque já tem que apoiar ele no sul. Não pode. É isso que estragou o nosso país. E é isso que está a estragar a África. A África não vai evoluir. Nunca evoluiu. Em Angola em particular, porque as pessoas não sabem o que é importante. A economia é muito importante. Então por isso que hoje quero despertar as pessoas para mostrar que a economia tem um poder absoluto. E nós que não temos o poder econômico, estamos mal. Por isso que hoje em Angola temos um problema, que o MPLA domina todos. Por quê? O MPLA conseguiu se acaparar do poder pelas forças das armas desde 75 e controla todo um país. A economia de Angola nem dos angolanos. O MPLA usa para o bem dele. Então o resto dos partidos políticos estão travados.
Não tem como evoluir. E o MPLA meteu a lei. Você não pode buscar economia, buscar apoio financeiro fora, tem que depender das finanças do Estado. Quer dizer que o Estado dá nos partidos que ele precisa dar, mas o resto do dinheiro o MPLA usa do Estado. Ele sabe que a economia é importante. Então, esse é um ponto mais importante que eu queria deixar. Primeiro ponto, que o angolano deve saber, que o angolano deve deixar de pensar que, não, o meu tio é Carle, o meu irmão é Carle, vou votar o Carle porque o Carle é bom, porque o Carle está vindo da América. Não! Você tem que saber, o Carle tem um plano econômico. O Carle despertou-me economicamente. O mundo despertou-me, a UNITA despertou-me economicamente. Esse é o ponto mais importante. E olha para si. Nós, às vezes, temos um problema nos africanos. Eu entendo que é uma cultura africana nossa, de estar porque aí amontoado numa casa, tanta gente, tá ali, primo, prima, tudo isso. É bom. É bom. Mas será que isso ajudou a África? Isso ajudou-nos? Quer dizer que agora eu penso que o angolano deve começar a pensar, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o que é que nós temos? O que ganhamos com a UNITA nos promete. O que ganhamos com o MPLA. A MPLA nos prometeu muita coisa. Ganhamos o quê? Então tem que pensar o quê? Quem traz boas propostas econômicas. E não só as propostas, mas quem traz as ideias que nos despertem. Porque essa questão é uma questão de revolução. A política não é só fazer política, mas é a revolução de mente. Para que possamos mudar algo muito importante. Que vou explicar hoje. Muito importante. Por isso, o primeiro ponto o segundo ponto que eu quero alargar aqui é que nós, angolanos, devemos esquecer que Angola é rica. Ouvimos tanta gente e tantos anos, somos ricos, Angola é rica, Angola temos tudo, tem petróleo, diamante. Está onde? Essas riquezas estão aonde? Quem sente as riquezas? Nós não sentimos, e tu não sentes isso, eu nem sinto. Saber? Esse é o primeiro ponto que eu quero recomendar aos angolanos, que a partir de hoje que nós tiremos a nossa mente da cabeça que Angola somos ricos. Somos ricos, temos tudo, vale a pena, somos melhores que Zimbábue, que o Congo Democrático, Zâmbia, África do Sul. Temos que tirar isto da nossa mente. Por uma razão. A razão é simples. Que os países africanos nos tornamos como um armazém do Ocidente. Guardamos o que é dele, eles vêm tirar quando eles querem. E se nós continuamos com a ideia de que somos ricos, somos bem, temos tudo, vamos sempre continuar a errar sempre. O que nós temos não se sente, quase não nos pertence. Vou vos dar um exemplo. Eu sou Carlos Mponda, chego na tua aldeia, você vende botes de quizaca e tens cabritos. Eu chego na tua aldeia e digo, o que é que tu tens? Te encontro, como nas nossas aldeias, quando nós vamos para aldeias, províncias, andamos de carro, encontramos na beira da estrada pessoas com cabritos a vender, uma coisa assim. E chegamos lá, paramos com o carro. Perguntamos, esse é quanto? E a pessoa nos dá um preço. A quizaca é 2 escudos. Esse cabrito está 5 escudos. 50 escudos. Quer dizer, essa é a realidade. Mas a nível econômico, a nível do Estado, a nível do continente, já não passa assim. Por isso que o governo, os partidos políticos, devem esclarecer ao povo. É que nós temos o petróleo, nós não demos preço. Temos o petróleo, o diamante, o ouro, tudo. O petróleo podemos tirar tantos baris por dia. Não temos preço. O Ocidente vem e nos fala, ok, esse mês o barril do petróleo vai estar a $165, a $120. Nós não demos os preços. Agora pergunta a si mesmo, como é que você que vende algo para alguém e não dá o preço? É como se fosse, eu tive essa vida na tua aldeia, encontro você com cabrito, eu chego a Dona Ana Macongo, o teu cabrito é seu, sim é meu. Ok, eu vou te pagar o teu cabrito $5. Você não vai dizer não. Você não vai dizer não. Mas o cabrito é seu, mas eu te dou o preço. Eu te dou o preço do cabrito, eu levo o teu cabrito. E se refila a imagem e fala, não, agora vou levar o teu cabrito por $3.
Essa é a grande realidade que acontece a nível internacional. Eu digo complô internacional. É aqui onde a gente tem que pensar, sentar e pensar, agora o que é que vamos fazer? O que faremos? Esta é a realidade. E quando eles levam os produtos minerais para a Europa, para a América, nós para comprarmos carros, para comprarmos computador, o telefone, não temos preço. Quando você vai para a Alemanha comprar um Volkswagen, um Mercedes, você não vai chegar num Berlim ou no Munique e dizer, opa, quero comprar o Mercedes, eu vou pagar 10 mil kwanza, 100 mil kwanza. É impossível. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Você chega lá, te dá um preço, o Mercedes está à venda a X preço. Percebeu? É que quando eles vêm para a África, tiram o que está na África, levam para a Europa, para a América. E nós não damos preço. Eles que nos dão preço. O telefone nos dá um preço. Você não vai comprar um iPhone só assim. E você não vai lá comprar uma loja de Apple em Nova York. O preço, eu sou africano. O telefone é feito graças ao coltan que veio do Congo Democrático. Então, quero comprar esse telefone a 20 mil kwanza. Não vai acontecer. Pode falar, o preço do telefone é isso, é X. Você vai comprar o preço que eles dão. Eles dão um preço, tu compras. Mas se nós, quando vemos cada coisa em África, já não é assim. Nós não damos preços. Eles que dão preço. É aqui o ponto-chave que temos que começar a entender. Por isso que nós sentimos muito mal a riqueza de África, mas como não sentimos nada, não temos nada e nada aparece. Os governos não conseguem falar. Porque um pouco que eles recebem, o pouco que os governos recebem daquilo que eles vendem, também tem lá aqueles gatunos que roubam, os marimbondos, como João Lourenço, a sua turma, ficaram no poder muitos anos, roubaram, e estão aí. Mas a verdade não fala, mas o povo está na rua, Angola é rica, estão no medicamento, estão na escola, a infraestrutura está mal. Em 43 anos de poder, só fizeram a marginalha, fecharam o mar, e aqui estamos achando que fizeram grande coisa. O MPLA fez grande coisa. É incrível. Então, é possível que nós possamos despertar a população, despertar a mente. Esse complô internacional que nós temos, e temos que saber aonde eles querem nos levar. E o povo tem que despertar. Os políticos têm que despertar o povo. Se nós não temos essa força política, o poder de combater o mercado contra as grandes potências, temos que criar uma fórmula que vamos encaixar nós no país. E essa fórmula não pode ser uma fórmula que o governo chega, faz as esconderijos. E devemos explicar ao povo. O povo deve saber o que vai se fazer, o que tem que ser feito. Esse é importante, é importante. Então, por isso que eu queria despertar o povo desse ponto. Esse complô internacional não só está no nível deles chegarem e comprarem os nossos bens, nossas riquezas, levarem e quando chegar lá transformam e dão um preço. Não só assim, tem outro aspecto importante na economia. Na economia tem um aspecto muito importante, o aspecto é que nós falamos da globalização. Quer dizer que estamos aqui, o mundo está evoluindo. Redes sociais, internet, muita coisa. E o mundo está lá em cima. E nós estamos embaixo. Por exemplo, nos exige que tem que haver democracia em Angola. Democracia em Angola, muita coisa. Você já perguntou para o mundo ocidental. Mas você nos fala democracia para estar em Angola, democracia, tudo isso. As eleições que são feitas, as eleições. Mas já perguntaste, mas por que não falam para nós que haja hospitais, haja a educação? Queremos que os africanos tenham educação. Como que eles não nos esforçam naquilo que nós precisamos tanto? Como que eles não nos esforçam naquilo que nós necessitamos tanto? A água potável não temos. Então, esse é um problema a sério que nós temos. É um caso a sério. Tem problema com as pessoas, não sei o que está acontecendo. Então,
É difícil para conseguirmos saber o que está acontecendo a nível internacional. Criou-se uma estrutura que chama-se globalização a nível do mundo inteiro e tudo está evoluído. Mas nós perdemos uma coisa em África, que essa evolução que chegamos hoje, na Europa, América, teve um nível de graduação. Começaram aqui, vão subindo, até chegaram. Tiveram 2 guerras mundiais na Europa, a América teve inflação econômica nos anos 30, muita confusão de luta nos Estados Unidos. Até chegamos hoje. Nós em África temos um problema. Essa estrutura que eles criaram a nível internacional, e nós somos obrigados a pular na estrutura e chegar onde chegaram. E eles sabem que nós africanos, os outros continentes, menos ricos, com problemas de educação, vamos ter problema. Porque quando você não pode subir uma escada, pular a escada para chegar onde está. O que nós fizemos hoje é pular a escada. Eles sabem que criando uma estrutura está lá em cima. Todos eles vão querer chegar aqui. Mas o facto de não estarem preparados, ao facto de querer chegar aqui onde nós estamos, vão se quebrar. E aí nós nos quebramos. Nos quebramos absolutamente. Por quê? Não passamos onde eles passaram. Estamos a correr atrás deles, mas não temos que subir escadas. E nós estamos a pular escadas. Então é um problema muito sério, que nós temos. É que as estruturas internacionais foram criadas por eles. Ao bem deles, nós temos que nos adaptar. Por exemplo, a questão, vou dar um exemplo típico. Digamos, a questão de internet. No mundo fora, as redes sociais estão a ser usadas, muita coisa, mas tem um controle absoluto fora do país. Tem um controle absoluto fora do país que nós na África não temos. Nós na África está avulso. Por isso vimos que as crianças, adolescentes entram no mundo virtual, tudo fica uma bagunça absoluta. Porque não controlamos. Então, esses são pontos importantes que nós temos que saber, que nós é precisar que nós temos que criar algo, uma estrutura que nos cabe a nós, adaptar a situação internacional à nossa maneira. Porque eles não nos dizem o que está acontecendo. Nós não vamos nos adaptar, não vamos querer pular as escadas e chegar lá onde eles estão. Vamos quebrar. E o governo tem que explicar ao povo. Tem que explicar ao povo. Tem um problema e não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo e ninguém consegue ver. Eu não sei manejar isto e complicado assim. Não sei fazer isto. Então, como eu estava a dizer, este é um problema que nós temos. Então, o governo tem que explicar às pessoas que não vamos ainda adaptar-nos. Porque, por exemplo, hoje temos a questão, a globalização. Todo mundo abraça a globalização, mas o que é que nós levamos na globalização? A globalização é um mercado internacional, é uma aldeia internacional, onde tem ordem, lei, estrutura, coisas o que é que nós levamos lá? O que é que nós apresentamos na globalização? O que aportamos? Os chineses aportam tecnologia, agora a economia deles, os americanos aportam, os chineses, até os brasileiros aportam uma coisinha. Os japoneses aportam. O que é que nós aportamos? A não ser vamos nos desculturar. Ou chegamos lá, abraçamos só o que é deles para nós. Então, abraçando o que é deles para nós, então digamos que nós não existimos mais. E por que foi a independência? E por que foi tanta matança? Tanta luta. Então nós temos que pensar, e isto é um problema sério, e tem que haver uma proposta do governo a nível nacional. Então a economia parte com todos esses pontos. Não pode esquecer esses pontos chaves. Porque é importante, a economia não é só porque o dinheiro veio. Estamos dinheiro na China, vamos pagar o X, o governo Lourenço disse que vai dar um X milhão para os bairros. Não é isso. A economia tem partes sensíveis que estão no alicerce de tudo.
Se nós não entendermos, não vamos conseguir fazer nada. Este é o ponto, que nós não vendemos algo com a nossa vontade. O petróleo, eles te dão um preço. E eles estruturaram algo a nível internacional que nós, ao correr, querer abraçar aquilo, nos chocamos. Porque nós não passamos na escada onde eles passaram. Então, é importante termos esse ponto muito, entendermos onde saímos. Por exemplo, vou falar do FMI, prestamos dinheiro do FMI, estamos alegres, a FMI nos deu dinheiro, tudo isso. Mas a gente tem que pensar, o FMI é o quê? Aonde saiu o FMI? O FMI foi fundado em 1944, na Europa, quando o país estava muito mal. 46, durante a Guerra Mundial, tudo se fez e a Europa estava destruída. Nós temos que pensar que a África não estava independente. Os países africanos pertenciam como colônia da Europa. O que estava destruído, o que estava mal, que a FMI foi fundada para ser ajudado, são os países europeus. Depois de 45, em 10 anos em diante, a Europa foi se restabelecendo. E a FMI fez o seu trabalho. Ajudou os países. A Alemanha estava mal. A Alemanha até foi dividida. A Tchecoslováquia, a Bélgica, a Holanda, a França ocupada. Tudo isso foi, depois da Guerra Mundial, o FMI ajudou. E nós de África éramos o quê? Éramos parte da Europa, colonizados. Aliás, por causa da Segunda Guerra Mundial, que a Europa não tinha mais condições de estar em África, os países como a Inglaterra, a França começaram a dar independência. Não porque queriam, porque estavam numa crise muito grande. Não dava como suportar os países africanos e suportar os seus países. Porque os seus países estavam destruídos pela guerra. A FMI se estabelece naquele momento. Depois dos países europeus se restabelecerem, voltaram a ter aquela força como antes, a FMI perdeu. A FMI já não teve mais a sua essência de existência. Hoje a FMI já não é aquela companhia, não é aquela organização, aliás, que está lá para ajudar as pessoas. Como fez 45, 46, 47 até 50. Ou até os anos 60. Mas esta organização do FMI tornou-se praticamente um negócio. E se nós não entendermos isso, ficaremos muito mal. Pensamos que emprestamos dinheiro, sim, emprestamos dinheiro, não é do FMI. Mas depois pagamos com interesse muito alto. E dinheiro emprestado nós não investimos. Pegamos dinheiro, pagamos os salários em atraso, mais as contas aqui, dívida aqui, depois de repente o dinheiro não reproduz. E ficamos mais endividados. Então, tudo que se estabeleceu a nível internacional é um complô contra nós. Então, nós não temos força para lutar com essa atitude dos países poderosos. O que nós temos que fazer é que os nossos governos devem sentar com a população. Eu sempre disse, vamos ter que falar com o povo. Não podemos ter chefe do Estado que fica no gabinete. De manhã até à noite, os presidentes dos partidos não aparecem, até mesmo nas redes sociais não aparecem. Ficam lá, mandam os seus membros para ofender as pessoas, para falar mal das pessoas. Eles não aparecem, ficam atrás, guardados. Assim não vamos evoluir. Nós temos a nível de ser como rei da Bélgica, o presidente de Portugal, nós temos que andar no chão, temos que comer a poeira, temos que abraçar o povo, explicar ao povo, olha o que nós temos. Essa é a realidade. Se não fizermos isso, estamos mal. Estamos mal. Por isso que eu sempre disse que temos que ver aonde vamos. A nível de Angola, temos um regime que nos dirige há 43 anos e já não tem a capacidade de governar. Não temos a não tem a capacidade de governar. A economia de Angola não vai evoluir, não vai mudar. Se alguém pensa que saiu Jordan dos Santos, entrou João Lourenço, vai mudar a economia, é impossível. É impossível. Não vai mudar a economia. Porque tem razões simples. Primeiro que o MPLA veio de uma escola comunista. A escola comunista é uma escola que destruiu a economia dele próprio.
fez sua revolução lutando com os burgueses, lutando lutando com os ricos para estabelecer um paraíso falso, um estado falso dos proletários e camponeses que nunca existiu, que nunca evoluiu. Essa escola comunista, o MPLA veio da escola comunista. Essa escola que eles aprenderam dos anos 60 e chegaram no poder, até hoje continua com a mesma forma, com a mesma mania, com a mesma política e não vão mudar. O MPLA não tem uma boa escola econômica. Não tem. Tentaram mais ou menos depois de 92, depois de fazer um complô político com o Ocidente, acabaram com a UNITA, roubar as eleições de 92, por saber de lado, tentaram abraçar o mundo ocidental, que é o mundo capitalista, chegaram a crescer no mundo capitalista, fizeram-se amigos dos americanos e muito mais, mas descobriram nesse mundo capitalista que tem uma realidade. Que eles não sabiam em 75, porque se o MPLA soubesse em 75 que um mundo capitalista, um mundo da democracia, que a UNITA, a FENELAB buscavam, exigiam naquela época, o MPLA não iria negar. Por isso hoje o MPLA tornou-se o maior democrata de Angola e de África. Até dar lição na UNITA e na FENELAB. Enquanto o 75 negou a palavra democracia, dizia comunismo, comunista. É que em 92, depois de abraçarem o mundo capitalista, o fim do comunismo, o MPLA encontrou neste mundo algo importante. Porque no mundo capitalista está tudo na mesa. Você escolhe. Está a corrupção, está a manipulação, está o roubo, está a economia, está tudo aqui na mesa do capitalismo. O MPLA, que sai no comunismo, que entra, descobre o mundo capitalista, a primeira coisa que ele dá conta é o quê? A corrupção. O roubo. O MPLA deu conta que na democracia há como roubar. A democracia permite roubo, a democracia não tem regras, a democracia é algo que se coloca ao bem de alguém. Percebeu? Então a MPLA chegou neste mundo, descobriu que afinal assim, se derem conta, nos anos 80, os dirigentes do MPLA não roubavam tanto como depois de 92. Os roubos, o desvio de dinheiro em Angola começaram a acontecer pós-guerra de 92. 92, depois de 92, o MPLA descobriu que afinal a democracia rouba-se. Então perdemos tempo em 75, falamos da democracia, do comunismo. Porque até no comunismo eram presos que têm que cumprir assim. Vê como vestiam. Aqueles casacos feios, calça de boca de sino, estavam assim. Você vê como as fotos do Eduardo dos Santos naquele tempo. Os ministros, todos mal vestidos. Porque o comunismo exigia essa prática tudo para o povo. O povo. Quando entrar na democracia, deram conta que tem que pôr gravata, tem que andar de carros bonitos, não tem que pôr se roubar. E o MPLA não aproveitou outro lado bom do mundo capitalista. É como evoluir a economia. Então, esta é a questão mais grave que o MPLA, que as pessoas pensam que o MPLA vai mudar alguma coisa, não vai mudar. Todos sabemos que a situação econômica, financeira dos países de leste, depois da Guerra Fria, por exemplo, Ucrânia, República Tcheca, Lituânia, todos os países que estavam na mão da Rússia, até a própria Rússia, mal economicamente. Então é difícil acreditarmos no MPLA mudar a economia de Angola. Não tem outra escola. O tempo que eles tiveram de aproveitar, que eles abraçaram o mundo capitalista, é de aproveitar o lado bom do capitalismo. Não, foram abraçar logo o lado errado do capitalismo. Então não há um partido comunista que pode evoluir a economia. Agora alguém vai dizer que não, mas a China é comunista. A China é comunista, como a China evoluiu? A China é um caso diferente, muito diferente. A China estabeleceu dentro da China 3 Chinas. Que é a China comunista, a China capitalista e a China tradicional. A China é comunista só na política. Quando se trata da política, a China sim é comunista. Tem um partido único, um comitê central, tudo isso, tratar as coisas, até hoje tem um presidente vivo. Um presidente eleito, vitalício até ele morrer. A China é comunista na política. Agora, na parte financeira, a China já não é comunista. A China, na parte financeira, a China é capitalista.
A China abraçou as empresas capitalistas da América, da Europa, que foram se refugiar na China por questões de pagamento de impostos, que era caro na América, caro na Europa. Foram para a China porque a mão de obra é barata, a China cobrava um imposto muito barato. A China abraçou o sistema capitalista econômico do mundo e o sistema tecnológico do mundo ocidental, capitalista, e meteu em prática um sistema capitalista na economia dele. Porque a China, que era a China dos anos 60, 70, já não é a China de hoje. A China mudou bastante. A China mudou. A China dos anos 70, 60, 50, já não é de hoje. Então a China mudou economicamente. A economia da China não é uma economia comunista. A China usa uma economia capitalista. Por isso que hoje a China evoluiu. A China permaneceu comunista na política, mas encontrou no capitalismo umas ideias boas de economia. Ele abraçou as ideias do capitalismo na economia e colocou a economia chinesa como uma economia capitalista. Hoje está aí no mundo. A China nunca teve de conquerer o mundo. Hoje a China conquer o mundo, dá dinheiro por aqui, dá dinheiro por aqui. Você não paga o teu dinheiro, recebe outras coisas. Recebe a tua terra, recebe os portos, te pede juros. Tudo isso a China é o capitalismo. A China dá um pouco de receber mais. Te dá um pouco e te dá para pagar um tempo mais largo, que é o FMI, um tempo mais largo que o americano, mas a China vai te cobrando mais. O tempo largo que ele te dá para pagar a sua dívida, mas ele vai te cobrar muito. E ele entra no teu país e te controla. E a China está sendo um grande conquistador no mundo. E isto é o capitalismo. A China, a parte econômica, é capitalista. A outra parte, que é a China tradicional. A China, além de ser comunista, além de ir abraçar a política capitalista americana e europeia, a China permaneceu tradicional. Culturalmente, a China não foi desculturada. A China permanece com a sua cultura, com a sua língua, com os seus hábitos, com o seu caráter. Não importa o Mao Tse-tung foi buscar o comunismo do Lenin, do Stalin, trouxe na China para lutar contra o Chiang Kai-shek, para ter o poder. Mas os chineses não perderam a sua parte cultural. A tradição da China permaneceu até hoje. Então, esses são os elementos mais importantes que fazem com a China diferente de outros países comunistas. Em Angola. Nós, em Angola, temos a política comunista, a economia comunista, a parte tradicional perdemos, somos desaculturados. Em Angola, não falamos a nossa língua, nós entendemos só uma língua, a língua ali aqui é a língua portuguesa. Então, há muita situação que está errada. Que não podemos comparar a China comunista com a Angola comunista, com Cuba comunista. A China permaneceu em 3 pontos. Essa é a coisa mais importante que nós, às vezes, não damos conta por que a Angola não pode, com o MPLA, mudar. Então é preciso uma outra força política que chega, que desperte o povo, que mostre que algo tem que mudar. Mas tem que haver diálogo. Tem que haver uma parte tradicional. É que temos que buscar tudo que estamos fora e adaptar naquilo que é nosso. Temos que adaptar a política, a economia, à nossa realidade. Não podemos nos ilusionar porque economia internacional, fazer assim. Eu não vejo política quando a crise bate a nível internacional, que todos nós da África temos que sofrer essa crise. Que se o americano está em crise, nós também estamos em crise. É impossível. Porque estamos tão ligados, já não somos nós. Não somos nós, somos parte deles. É preciso nos deslocarmos daquela pertença aos países poderosos. E é possível. Tem que haver uma explicação, o diálogo entre o governo e o povo. E o MPLA não tem essa capacidade. Não tem. É isso que faz com que o MPLA não consiga criar emprego. Os 500 mil empregos que a campanha do MPLA lançou em 2017, estamos aonde? Aqui também outro ponto que o povo não analisa. Por isso que o povo não anda como se deve. Porque o povo não desperta, o povo está sempre a pensar. Vamos ser fanáticos, vamos seguir fulano. E ao seguir fulano, não despertamos. Imagina, o MPLA prometeu 500 mil empregos
E todo mundo abraçou a ideia. Hoje as pessoas continuam a pedir, os jovens continuam a pedir, estão nos 500 mil empregos que falaram, mas a pergunta é, 500 mil empregos em que ramo? Que ramo de emprego? Quais são os ramos de emprego? Hoje eu quero fazer a minha pergunta à juventude. Porque o MPLA prometeu à juventude 500 mil empregos. Algo muito errado. Eu vou explicar por quê. Mas eu pergunto à juventude que hoje assiste, que espera o emprego, eu pergunto, que ramo de emprego, com esse ramo de emprego vocês estavam a esperar o MPLA desse empregos? Escritórios? Aonde que o MPLA queria vos colocar para trabalhar? Em que setor de trabalho você ia trabalhar? Vocês não perguntaram? 500 mil empregos vinham em que setor de trabalho? O facto de vocês não perguntarem, quando um político fala uma coisa, logo estão a acompanhar, a seguir, e isso é que traz o problema. Isso é que traz que o problema de Angola não passa, porque as pessoas não perguntam. E hoje os jovens querem se migrar, vão para fora do país, vão para a Europa. Mas os europeus, os jovens americanos, os europeus, perguntam. Aquela campanha do MPLA de 2017, 500 mil empregos, mas em que setor vão dar emprego? Em que setor de emprego vocês estão pensando vão dar emprego? Todos vão trabalhar nos escritórios? Não. Todos são licenciados? Não. Todos são doutorados? Não. Todos são graduados? Não. Então, a maioria dos jovens, que tantos jovens na Willa, Wambo, Biemo, Chico, Lunda, Wiz, Cabinda, Zaire, Benguela, todos esses jovens, muitos não são formados. Esse 500 mil empregos ia estar em que setor? Mais uma enganação. O governo tem que fazer uma estatística para saber quantos jovens nós temos, quantos são formados, em que tipo de formação eles têm, para trabalhar em que tipo de setor de emprego, e a maioria que não está formado trabalha em que setor de emprego. E o povo pergunta ao governo que setor que eles dão emprego. Por isso, hoje, não há emprego. E falando de emprego, hoje quer mais aproveitar e despertar o povo que o emprego em África sempre teve problema. O emprego em África sempre teve problema para nós africanos negros. Porque o emprego é uma cultura. Os partidos políticos, os presidentes, os fulanos, os mano X, o mano fulano, os mais famosos X, não falam disso. Mas o emprego é uma cultura. O emprego na Europa, na América, tornou cultura. Não é algo só porque emprego está aqui, mas é cultura. Por isso que os americanos e outros países têm que fazer guerra com outros países, fazer guerra por aí, porque para manter o seu povo, conquistar aí, tirar aquilo aí para presente do seu país, para manter o seu povo no emprego. Nós somos sacrificados ao benefício dos povos deles. Porque é parte da cultura. Deu exemplo da África do Sul. Quando a África do Sul estava sob a governação dos brancos, descendentes de brancos, lá são sul-africanos boas. Havia emprego, não? Havia emprego, havia tudo isso. Hoje é um caso sério. Hoje é um caos na África do Sul. Sabe por quê? Não temos cultura de emprego nós negros. E é uma cultura que nós temos que abraçar hoje para colocarmos em prática. Mas para tal temos que saber aonde falhamos, o que fizemos de errado e como fazer para que nós abraçamos essa cultura. Primeiro ponto que nós temos, que nós temos tido falhado bastante, é que o africano, no seu país, tornou-se a inversão de valores. O angolano, muitos jovens que estão aí que querem dar emprego. A essa parte até daria um pouco crédito no MPLA, mas bem que não dá emprego nas pessoas, mas estão a pedir emprego. Muitos desses jovens querem emprego. Mas esses jovens que estão falando que querem emprego estão prontos para trabalhar. Não importa no setor, estão prontos para trabalhar. E que tipo de trabalho eles querem trabalhar? Porque nós africanos temos um problema de tradição de emprego. Emprego é uma tradição. Por isso o africano, o angolano, em Angola, prefere ficar numa casa de ar-condicionado. O moço, o jovem, fica aí no quilamba, põe ar-condicionado, fica o dia todo, a pele muda, tipo, já tá, a pele fica, tipo, já tá, vive em Portugal, fica aí o dia todo. Se ele falar, vai lavar a louça no restaurante, não, poxa, lavar a louça eu. Não. Vai fazer, eu? Não. Mas muitos jovens angolanos, quando vão fora do país, chegam na Europa, chegam na América, fazem um trabalho que eles negavam em Angola. Há
questão não é só o dinheiro, tem que haver o patriotismo, a cultura, por isso que é o trabalho é uma parte é uma cultura para os outros. Não importa quanto te pagam. Eu digo que o salário que se paga em Portugal não é o mesmo que o salário que se paga nos Estados Unidos, não é o mesmo que se paga na Inglaterra. Mas há jovens portugueses que estão fazendo o mesmo trabalho em Portugal e vão na Inglaterra, fazem o mesmo trabalho, vão para a América, fazem o mesmo trabalho. Quer dizer, a questão que está aqui, nós angolanos, o que nós fugimos fazer em Angola, quando chegamos fora, nós fizemos. Você foi até carregar o lixo em Angola porque vão te ver, porque tem namorada, tem namorado. Mas quando você vai na Inglaterra, na França, Bélgica, Alemanha, América, Nova York, você carrega o lixo no país do outro. E essa é uma inversão de valor que eles têm, que nós temos com os europeus, os americanos. Os europeus no trabalho no seu país fazem qualquer tipo de trabalho. O branco faz qualquer tipo de trabalho no seu país. Corta relva, limpa a estrada, carrega lixo, põe aí, trabalha no hotel, lava a louça, é porteiro, é taxista, é faz não sei o que, faz tudo. Quando chega em África, põe gravata. G-chefe. E nós aplaudimos. Ah, o chefe veio de Portugal. O chefe veio de Portugal. Lá em Portugal fazia o quê? Vendia no restaurante. Chega em Angola, é chefe. Às vezes em Portugal era trabalhar no banco, mas não era nada no banco. Era só pessoa que estava no atendimento. Chega em Angola, está no banco, é um chefe no banco. Nós em Angola saímos a fugir do trabalho que não podemos fazer, que era para nós fazermos em Angola. Fugíamos, quando chega na Europa, você faz trabalho. Essa é a inversão de valores. É que nós temos. Agora, quando nós percebemos que, primeiro, o trabalho é uma parte patriótica também. Que temos que trabalhar no nosso país. Qualquer tipo de emprego temos que fazer no meu país. Se vou fazer isso, se vou lavar, se vou limpar a rua de Londres, vou parar lixo na rua de Paris ou em Nova York, então, por que não pagam lixo em Luanda? É aqui, não importa o salário, temos que esquecer isto. Não importa porque em Londres pagam bem, na Inglaterra, não, aqui não é pagar bem, é a cultura. Porque o salário de Londres e o salário do mundo nunca vão ser iguais. O que se paga na América não se paga em Londres. O que se paga em Londres não se paga em Canadá. Nem na China. A questão é o patriotismo que nos falta. Este é assunto muito importante. Que o povo deve saber que a economia depende deste aspecto. Muitos aspectos que nós temos que colocar. Não é só porque emprestamos dinheiro, vir por aqui, vamos fazer isto. Este é o ponto essencial. Há que haver um diálogo entre o governo, o partido do poder, o partido que vai governar Angola e o povo. Temos que esclarecer o povo. Olha a situação. Hoje, o mundo traz grandes propostas de emprego. Mas não vou explicar aqui. Mas direi primeiro que nós precisamos estabelecer emprego em Angola. Mas é uma ofensa quando vimos na campanha do MPLA dizer que 500 mil empregos para os jovens. Isso é uma burla. Esse é falta de respeito. Nós não pensamos só nos jovens. Você imagina quantos senhores, donos de família, os pais, os senhores, perderam o valor das suas famílias por não ter emprego. A questão não é só a juventude. A questão não é só a juventude. É todo um país que precisa de emprego. Tantos senhores, muitos senhores que na era colonial trabalhavam, perderam o sentido do trabalho. Muitos estão aposentados sem receber nada. Quantos senhores perderam o controle das famílias? Um pai já não pode falar com a sua filha, não pode ralhar, não pode... Porque o pai não tem como comprar sapatilha para sua filha, nem comprar uma saia, um vestido, um perfume para sua filha. Não tem, porque o pai não trabalha. A filha faz o que quer, sai de manhã, volta lá para 23 horas, o pai não pode gritar. A filha vai se desarrasca, faz qualquer coisa, namora aqui, namora o João, namora o Félix, namora o Alberto, o Carlos, namora quase todo mundo. Depois ganha um dinheirozinho, ganha aqui, ganha aí, compra uma saia, uma sapatilha, está na moda, posta no Facebook, o pai não fala mais nada. Esse pai precisa de emprego. Esse pai precisa de emprego para ganhar uma coisa, para fazer o plano da família, para pôr ordem em casa. Um senhor que não trabalha, que não tem dinheiro, não tem como pôr ordem em casa. Hoje, quando é pela fala que vamos dar 500 mil empregos para os jovens e os senhores.
Muitos senhores hoje que se chamam senhor são esses que ontem eram jovens, que eles mandaram para lutar, defender o comunismo, eram antigos combatentes, hoje antigos combatentes, são senhores abandonados, não têm emprego, hoje falam dos jovens. E esses senhores? E as senhoras? E as senhoras, as mulheres estão lá, trabalham duramente em Angola, as senhoras quase tornaram-se o suporte das famílias. As mamães têm que trabalhar de manhã cedo, saem, têm que vir na lavra, têm que zungar roupa, zungar comida, fazer um biscato, qualquer coisa para que o pão não falte em casa. Tem que suportar os filhos, suportar o marido. A senhora às vezes chega um momento que ele tem que sair para vender uma coisa no meio de vender algo na rua, mas passa o dia todo não vende nada. Talvez vende uma coisinhazinha, ele tem que comprar um almoço para ele comer, para ela comer, pensando que vou vender mais tarde para caminhar, depois caminhar até toda a tarde não vendeu nada. Volta para casa, dorme, vê os filhos a dormir com fome. Dia seguinte, sem mais com esperança de vender. Talvez não vende. E no fim do dia, de não vender tanto, chega o quê? Aparece qualquer pessoa, lhe oferece um dinheirozinho, dorme com ele. Dorme com ela para ter um troco de dinheiro. Não, as mulheres perderam-se. É preciso emprego para a nação. Não é só prometer 500 mil empregos para os jovens e as senhoras. E os senhores. As mulheres e os homens têm que fazer planos juntos. Os casais fazem planos juntos. As senhoras, os jovens têm que trabalhar. Mas essa questão de faltar emprego, as jovens querem investir bem, querem ir no Brasil comprar postiço, comprar roupa em Portugal, no Dubai, tudo isso, mas tem que ter emprego. Para que as mulheres tornem-se livres. Que deixem de padecerem como se fossem uns reféns dos homens que têm um pouquinho de dinheiro, que as usa para um prazer, qualquer coisa assim. Então, emprego, a economia vai libertar muitas pessoas. Por isso a economia é importante. Não falamos só porque o fulano quer trazer mudança, mas mudança de quê? Se não explicar os pontos-chave, não vai podermos fazer nada. Não podemos mais apoiar os políticos porque é da minha área, porque é da minha zona, porque fala a minha língua, porque reúne toda a minha aldeia, fala a minha língua. Não, não é isso que conta. Devemos saber quem está nos despertar. O mundo tem 7 pontos para a economia que eu vou publicar sobre economia e cada pessoa vem ler os pontos. Ler os pontos sobre economia. Os 7 quero Estado economicamente. Mas para tal, quero deixar hoje, para terminar, pontos essenciais. Nós estamos vivendo um complô a nível internacional. Nós temos o produto na mão, estamos a vender, não demos o preço. O preço vem na parte deles. Isso faz com que nós não tenhamos evolução, não beneficiamos daquilo que nós temos. É preciso que nós nos adaptemos com esta situação, porque não temos a capacidade de dizer não. Nos adaptemos nessa política deles, encontramos um meio de como evoluir. Nada. E devemos abraçar a cultura de emprego. O trabalho é uma cultura e temos que saber o que queremos fazer. O que queremos fazer. Nós queremos já avisar hoje que haverá emprego com o mundo no poder. Haverá sim emprego. Mas saiba que nem todo mundo vai trabalhar nos escritórios. Temos muito trabalho para fazer em Angola, para evoluir o país. O país está destruído. Temos muito trabalho para fazer. É importante pagarmos o pouco que tem que se pagar. Vamos pagar as pessoas pouco a pouco, mas o trabalho será muito trabalho. A limpeza. Muitos angolanos vão para a Suécia, vão limpar ruas. E Angola queremos ver jovens, queremos ver os papais. Vamos trabalhar, haverá empresas para trabalhar para que a cidade fique limpa. Porque assim, quando nós trabalhamos na limpeza das cidades, montamos empresas de limpeza, tornam-se limpas e teremos a possibilidade que os investidores venham de fora para dentro. E quando já vem investidor de fora para dentro, já o nível de emprego vai subir. Não teremos só emprego de limpar as ruas. Agora alguém vem com a ideia de montar uma pequena fábrica. Já tem alguém que vai trabalhar na técnica. Nem é mais limpar a rua.
Alguém vem, vai montar a loja, alguém vai trabalhar na loja, por exemplo, arrumar a loja. Quer dizer que temos que ter a gradualidade. Não podemos pensar logo assim, pum. Nós angolanos temos uma ilusão. É que nosso povo temos uma ilusão. Temos que aprender. O mundo quer colocar na televisão. A televisão não pode servir só para uma campanha política, mas sim despertar o povo. Todo dia tem que passar programa financeiro. Os expertos em finanças, tudo tem que passar todos os dias para despertar as famílias. Família, poupança, tem que se poupar. A poupança é importante. A poupança é importante. O angolano tem um problema. Saiu um carro na América, pumba, já está. Tem que comprar aquele carro. Saiu uma roupa na Itália, pumba, aquela roupa tem que sair. Saiu uma sapatilha no Brasil, tem que ter aquela sapatilha. Mas não estamos a ver o mundo que nós vivemos. É aquilo que eu disse. Eles criaram um mundo à volta deles. E nós queremos dar um salto naquele mundo e nos machucamos. Vamos para fora, compramos grandes carros, grandes roupas, mercadoria, tudo como lá fora. Quando trazemos dentro, nós deixamos lá o dinheiro. Por isso, mesmo que o João Lourenço, o governo do MPLA, qualquer outro governo, vai fazer empréstimo fora, trazer dinheiro dentro. Se não investir esse dinheiro, o dinheiro vai entrar nos bancos, vai se pagar as pessoas, a pessoa recebe o salário, não produz dentro do país, as pessoas pegam o salário, vão fora, gastar dinheiro fora. O dinheiro fica fora. Então tem que haver uma educação. Vamos ter que gastar o que é nosso. A Angola tem que produzir. Por isso que temos que tirar nossa mente que a Angola é rica. Não somos ricos. Temos a riqueza que quase não nos pertence. É preciso encontrarmos uma fórmula para com que esta riqueza nos sirva. Por isso, a economia parte desses pontos muito pequenos. Depois poderemos falar porque como repartir as poupanças, os impostos, o resto, os negócios. Mas é isso, o primeiro ponto é nós despertarmos o povo. O que o povo deve fazer? Há que haver uma relação entre o povo e o governo. Os dois juntos, trabalharem juntos para poderem mudar o sistema econômico. Não pode haver um governo que impõe sem explicar no povo. O povo não sabe o que está a acontecer, quanto foi retirado, quanto foi emprestado, só sempre que o Angola tem dívida de X. Quando vão pagar as dívidas não falam nada. Mas nos avisam que temos dívida X. Mas quem paga a dívida? O João Lourenço está sempre a buscar dívidas. Está sempre a assinar. Não sei se ele quer ficar lá 20 anos, ou 15 anos, ou 50 anos. Essa dívida ele não vai conseguir pagar. E quem vai pagar? Quem vai pagar? Essa é a questão muito importante que o povo deve saber. Por isso que nós estamos para despertar o povo a explicar que é preciso que o povo saiba que as finanças, a economia depende de pequenos pontos. O despertar do povo. Saber a poupança. Saber que não nos pertence, o que nós temos não nos pertence. E se não nos pertence, temos que criar outra fórmula para evitar que o pouco que recebemos, que gastemos mal. Poupar muito, poupar mais e gastar menos. Esse é o ponto-chave. Não vou poder esclarecer hoje, por causa do tempo, sobre os 7 pontos da economia do mundo, que nos apresentamos como economia do mundo, nos planos. Vou escrever isto e vou postar, e as pessoas poderão ler e copiar e partilhar. Mas hoje era simplesmente para despertar nossa população, nossos amigos, que nós, o mundo, somos um partido revolucionário, um partido diferente, que nós não somos aquelas pessoas que têm medo de que se falar isso, epa, se os americanos me ouvirem falar isso, os ingleses, os franceses, vão dizer, esse gajo está a despertar as pessoas, esse negócio não pode passar. Porque senão, se temos que continuar a ter esse medo, então estamos a trabalhar para quem? Para o povo ou para esses países? Percebeu? Então, nós temos que criar uma força, uma identidade. Nós estamos na defesa do povo. Qualquer coisa que aconteça, nós, o mundo, o Carlos Mponda, o que interessa muito mais é o povo. Nem que esses países de fora me barrassem, porque eu tenho umas ideias
contraditórias que quando chegar no poder, eles não vão conseguir pôr a mão em Angola, não vão conseguir roubar o que nós temos, mas o que importa é que o povo saiba que nós podemos fazer isto. Então, o povo deve despertar. A economia não é só o governo que faz. A economia é uma combinação do povo e o governo. É preciso termos essas ideias. É preciso entendermos. Então vou recapitular rapidamente os pontos essenciais que eu falei hoje. Primeiro ponto é que o povo deve saber a economia é importante na vida social. Não vota mano fulano porque é o mano fulano porque fala a minha língua. Não, esquece. Tem que escolher o partido que está te explicar sobre a economia. O partido que quer te despertar a mente. E outro ponto que eu disse sobre, acabei de repetir agora, Angola é rico. Angola é um país rico, mas você nunca viram a riqueza de Angola. Porque os governos não falam. O governo não fala. Que nós somos ricos, mas não temos nada. O petróleo eles pagam preço. Tudo que nós temos, o preço vem deles. É como se nós temos um cabrito na mão e quem vem comprar o cabrito, ele dá o preço. Ah, senhor Gulungo, o teu cabrito eu vou comprar por $10. Mas o cabrito é seu. Quando ele leva as coisas lá fora, quando nós vamos comprar o que eles têm, já nos dá um preço. Uma injustiça internacional. Expliquei porque que nós não podemos aceitar e confiar no FMI. O FMI já não tem mais a mesma missão que tinha. Já ajudou os países que tinha que ajudar. E nós não valemos mais para nada. E o quinto ponto que eu disse é que o emprego é uma cultura. O emprego não é só porque queremos emprego. Todo mundo na rua sabe, 500 mil empregos, mas emprego de que ramo? Temos que saber que tipo de emprego precisam vocês. Ora, hoje, a partir de hoje, cada jovem olha para si mesmo, diga, é o Fernando, é o Manuel, é o Carlito, o que eu sei fazer? Sou carpinteiro, sou sapateiro, sou serralheiro, e sou quem? Sou licenciado, sou quem? E o que eu sei fazer? Qual é o meu trabalho que eu posso aportar no país? E o governo tem que fazer um recenseamento de saber o nível das pessoas. E eu repeti que esclareci que é um erro para o MPLA dizer que vamos dar 500 mil empregos aos jovens. Mas os países não são de jovens. Expliquei que os papais precisam de emprego, as mamás de emprego. O emprego não é para jovens só. Por isso que todo mundo foge na política. Porque os papás mais velhos já têm 60 anos, mas está sempre preso na política. Porque não pode, sabe que eu já tenho 50 anos. Se não me patrona na política, para fundar um partido político, depois legalizar o partido político, sair na Europa, vou em Angola, for um partido político para ter dinheiro. Porque no emprego, quem vai me dar mais emprego? Já estou nos 55 anos. As pessoas pensam nisso. Afinal, não. O emprego tem que ser para todo mundo. Até senhores e senhoras. Então, é importante que nós tenhamos este espírito de perguntar ao governo, está a falar isto para quê? Como vais fazer isto? Prova-nos. Então, para hoje, era tudo. Meus compatriotas, desejo a todos uma semana forte. Vamos continuar a falar com as pessoas até o mês de setembro. Depois de setembro, vamos parar com os vídeos. Vamos estar já no terreno e vamos fazer conferência de imprensa e vamos fazer colóquios em Luanda, Uambo, Bie, Luís, Mochico. Eu quero pedir às pessoas que nos aguardem. Mochico, vocês não existem em Angola. É preciso existirem. E para tal é preciso que nós possamos fazer fortemente o sistema federal tem que ser introduzido em Angola. Porque o federalismo fará com que todas as vozes, todos os povos se façam sentir. Não haja só um povo que domina. Uma área de Angola que domina as pessoas. Não pode ser assim. Lunda Norte tem que ter a voz. Cabinda tem que ter a voz. O Bengo tem que ter a voz. Kwanza Sul tem que ter a voz. Namibe. Percebeu? Cunene, quando Cubango. Então, nós estamos a vir para fazermos um trabalho grande, mas o mundo é mais para despertar as pessoas. Para despertar todas as pessoas. Para que o país mude. Porque eu sempre disse, não haverá mudança em
Essa parte no indivíduo e não nas massas. Quando falam que mudança é uma bagunça, mentira, demagogia dos políticos. Eles próprios não mudaram ainda. A mudança é uma pessoa. Quando você muda, nós no mundo mudamos. Porque pensamos que não é mais tempo de usar política para as pessoas. Estamos agora a despertar o povo, nós próprios somos políticos. Quer dizer que estamos a pôr o povo em alerta para mesmo quando nós estamos no poder, mesmo quando nós estivermos no poder, que o povo saiba que como vão nos cobrar a nós. Então, o povo tem que saber isto. Os outros não querem. Por isso que eu vou dizer um exemplo. A UNITA, Casa C, a Beles Vucu, o resto, o FENELA, não sei o que tal. Não se preocupam sobre a Constituição do MPLA, onde o chefe do Estado tem tanto poder de rei. Eles não. Sabe por quê? Porque eles estão a aguardar um momento. Epa, isso fica aí. Esses poderes que eles têm, está aí. Mas amanhã nós agarramos o poder, vamos usar isto. Será a nossa vez de usar tudo isto contra eles. E já não pode ser assim. Alguém tem que chegar, já que chega, temos que mudar. Temos que mudar isto para que haja uma liberdade, uma descentralização do poder político. Mas eles não se preocupam. Por quê? Estão aguardando um momento especial, quando tiver no poder, vão usar o mesmo que o MPLA usa. A mesma política que o MPLA usa, eles vão usar. As mesmas leis que o MPLA hoje usa, eles vão usar. Porque o país não vai mudar. O que teremos a estrutura do MPLA, mas usado com outro partido, numa outra era. A mesma coisa. E vai ser a oportunidade de sempre. E isto é erro. É um erro. Por isso que o mundo desperta o povo. Com o nosso próprio risco. Mas é verdade que alguém tem que arriscar-se. Alguém tem que se arriscar para que o povo evolua, para que o país esteja melhor. Para todos, obrigado e passam bem. Uma boa tarde.